Agora, tá claro pra mim que este Fá7 serviu como um acorde pivô para modulação para Si bemol com sétima maior. O quê? Que bagunça foi essa, César? Acorde pivô. Porque o que é um acorde pivô? Quando ele pode ser várias coisas dentro de uma tonalidade, mas ele também tece uma nova tonalidade, ou seja, uma modulação. Fala pessoal, eu sou o César Santos e venho apresentar aqui dicas sobre harmonia musical. Vem comigo. Olha que barato. Imagina um acorde que está posicionado no quarto grau de um campo harmônico. Só que este quarto grau é um quarto grau dominante. Ele pode ser tantas coisas. Imagina que a gente está no tom de Dó maior, só que o acorde em questão, Fá7. Bom, quem é o Fá7? Hoje eu quero apresentar para vocês o que ele pode ser. Porque, na verdade, o Fá7, ele não é o quarto grau natural que acontece no tom de Dó maior. Porque o quarto grau seria Fá com sétima maior. Só que o Fá7 pode ser várias coisas. Uma delas, existe, como a gente sabe, os dominantes secundários. Tudo explicado no meu curso de harmonia. Mas já vou chegar lá na frente para vocês entenderem um pouco do contexto quando se trata de um acorde que está substituindo um acorde dominante secundário. E qual seria esse acorde, por exemplo? Imagina que no tom de Dó a gente tivesse essa seguinte sequência harmônica. Se você for analisar, o Si7 resolve pro Mi menor com sétima. E o Si7 é considerado o 5/7 do 3. Por quê? É o quinto grau que vai resolver no terceiro grau da escala maior de Dó. Pensem comigo, se eu tivesse um Fá7 logo aqui nessa sequência, o que seria esse Fá7? Ele seria o que a gente chama de substituto do dominante, o sub-5 do 3. Então como é que a gente analisa ele? Sub-5/7 do 3. Ele estaria fazendo o mesmo papel de Si7. Na verdade, muda basicamente o baixo, porque ele tem o mesmo trítono de Si7. Explicado também no meu curso, é um intervalo que faz com que um acorde queira resolver, porque ele está sofrendo uma instabilidade, na maioria dos casos, principalmente quando ele está imerso, introduzido dentro de um acorde dominante. Se a gente tem um Si7 que resolve para Mi menor com sétima, e ele tem o mesmo trítono de Fá7, ambos os acordes podem ser usados para resolver Mi menor com sétima. Um dos motivos, uma das situações, um dos contextos da qual Fá7 servindo de substituto do dominante, o sub-5/7 do 3 no tom de Dó. Vamos em frente. Segunda forma de analisar o Fá7. Imagine que a gente tem a seguinte sequência harmônica, ou seja, contexto é tudo. Analisou o contexto, dependendo do que está acontecendo ali, a gente analisa diferente cada um dos acordes. Imagina nessa sequência aqui, onde a gente tenha, por exemplo, o Dó, só que no caso o Dó blues continua no tom de Dó maior, só que é o Dó blues, que é uma coisa cultural. O blues é um negócio super interessante, eu passo várias aulas falando do blues. Quase todos os estilos do universo musical flertam com o blues de alguma forma. Então pensem comigo, se eu tivesse aqui em contexto o Fá7 nesta posição, e aí poderia seguir, digamos, para um Sol menor 7, um Dó 7, fazendo uma cadência para resolver para o Fá7. Bem comum de um blues. Aí segue a sequência harmônica, mas o que eu quero ver agora e botar uma lupa é nesse cara. No caso aqui, o Fá7, ele não veio querer resolver Mi menor com sétima. De forma alguma. Ele veio fazer a função de quarto grau. Só que o quarto grau no blues é um quarto grau com sétima. E ele já tem por si só uma estabilidade. Olha só que coisa, pode soar meio errado para alguns de vocês, mas é assim que eu vou tratar. Uma estabilidade só por ele ser o quarto grau dentro de uma sequência harmônica que flerta com o blues, da qual ele não precisa resolver. Por exemplo, o Fá7 resolveria ou pro Mi menor com sétima ou pro Si bemol. Mas no caso ele não precisa, porque o blues ele já tem culturalmente na raiz dele esse desespero, essa melancolia, essa tristeza, essa instabilidade, porque a gente sabe o tanto que os negros sofreram com toda a história cultural, não só musical como social. Então eu acredito que o blues ele traz muito disso. Dentro de um acorde com trítono, eles conseguem achar um lugar onde eles se sintam mais confortáveis, nem que seja na música. Então apresento aqui para vocês uma das funções da qual o Fá7 ele é quarto grau com sétima sem precisar necessariamente resolver, porque ele faz parte do contexto, ele faz parte do estilo blues. Segue agora mais uma forma de analisar o Fá7 dentro da tonalidade de Dó maior. Digamos aqui, claro que eu criei e improvisei agora, um contexto da qual a gente pode tratar também o Fá7 de uma outra forma, que é qual? Em tom de Dó, a gente tem aqui claramente o Dó como primeiro grau,
com sétima maior, o segundo grau Ré menor com sétima menor, e agora aparecem dois acordes que não fazem parte do campo harmônico de Dó com sétima maior. Só que eles fazem parte de um empréstimo modal. O que é o empréstimo modal? Também super explicado com riqueza de detalhes no meu curso de harmonia funcional. O empréstimo modal é aquela situação, prestem atenção, aonde a gente consegue pegar um acorde de um outro sistema solar, de um outro planeta, só que ele tem algum tipo de flerte com aquele planeta atual que você está vivendo. Só que a gente não vai lá para o novo planeta e a gente vai morar para sempre, o que seria, por exemplo, uma modulação. Quando a gente vai para um outro sistema solar e a gente fica lá e nem lembra de onde que a gente estava, do nosso planeta Terra. Basicamente, o empréstimo modal é quando a gente dá um pulinho na Lua, a gente vê o que está acontecendo, busca um acorde deste novo sistema solar, deste novo campo harmônico, mas aí a gente volta para o nosso tom. Se você for ver, este Dó menor com sétima e esse Fá 7, eles fazem parte de um empréstimo modal do campo harmônico de Si bemol, porque aqui seria o segundo grau de Si bemol com sétima maior e o Fá 7 seria o quinto grau. Então como que eu considero isso? Eu penso o seguinte, Dó está em que posição da escala de Si bemol maior? Ele estaria na segunda posição. Significa que esses acordes vêm do Dó na segunda posição de Si bemol. O empréstimo modal do dórico. Dó menor com sétima seria o primeiro menor com sétima. Lembra, uma exceção, porque a gente está no tom de Dó maior, e seria aqui o empréstimo modal do dórico, pessoal. E igualmente o Fá 7. O Fá 7 ele vem de dórico. Então seria o quarto grau 7, só que agora não é o sub 5/7 do 3 e muito menos que a gente falou anteriormente, o blues. Não, ele é o Fá 7 empréstimo modal do dórico. Então fica aí a dica, olha o dórico aqui latente. Tenho certeza que essa explicação foi lá no cerebelo de vocês e cutucou vocês. Mais uma explicação sobre o Fá 7 em contexto de Dó maior. Vem comigo. Olha só, neste caso, o cenário muda um tanto, que é qual? Tom de Dó maior. Dó com sétima maior é o nosso primeiro grau com sétima maior. Fá com sétima maior seria o nosso quarto grau com sétima maior, que é o costumeiro do Fá, porque é o que acontece na harmonização da escala maior. Então olha só, pessoal, o Fá 7 agora, ele apareceu passando para o tom de Si bemol com sétima maior. Poderia ser um empréstimo modal? Poderia. Se em alguma sequência futura, a gente voltasse para o tom de Dó com sétima maior. Ou seja, se a gente não tivesse ido lá para o planeta Si bemol com sétima maior e ficado, dado uma visitada lá e depois voltasse para o nosso sistema solar, que é o de Dó maior. Só que não. Olha aqui que curioso. O Fá 7 agora foi para Si bemol com sétima maior. E de repente, esse Si bemol com sétima, se a gente for analisar a sequência, eu já vou pontuar aqui para vocês entenderem, ele virou o primeiro grau com sétima maior. O primeiro não é mais Dó. Agora o primeiro é Si bemol, porque na sequência veio o quarto grau com sétima maior, que é o Mi bemol com sétima maior, e veio aqui, ó, essa cadência 2, 5, 1, ainda em Si bemol, e a música terminou. Agora, tá claro pra mim que este Fá 7 se viu como um acorde pivô para modulação para Si bemol com sétima maior. O quê? Que bagunça foi essa, César? Acorde pivô. Porque o que é um acorde pivô? Quando ele pode ser várias coisas dentro de uma tonalidade, mas ele também tece uma nova tonalidade, ou seja, uma modulação. Então o Fá 7, ele agora virou o 5/7 do 1. Porque o 1 agora é Si bemol com sétima maior. Pivocorde, porque ele também poderia ser um sub 5/7 do 3, igual apresentei anteriormente. Ele poderia vir do blues, ele poderia ser um empréstimo modal e tudo mais. Mas não, ele foi o acorde que introduziu a nova tonalidade, que é Si bemol com sétima maior, que a partir de então nos apresentou uma sequência sólida e coesa no tom de Si bemol. Então agora a gente está em Si bemol. Gente, a harmonia funcional é genial. É a forma com que o músico tem de matematizar uma coisa antes da performance, porque a gente aprendendo esses contextos, a gente se liberta na hora de a gente estar tocando o nosso instrumento, improvisando, cantando, a gente sabe para onde os acordes vão. Eu super aconselho, recomendo as pessoas estudarem harmonia a fundo, porque vai te libertar para a arte de fazer música.